Léo, eu sempre falo da importância da gente aproveitar esses temas para chamar a atenção das pessoas a respeito do o que está errado, né? É mais ou menos assim. Porque as pessoas costumam pensar assim, não, eles estão inventando coisas a respeito do Queiroz, estão inventando coisas a respeito do Flávio Bolsonaro. Isso a gente tem que usar como oportunidade. Nesse momento que a gente tem que chamar a atenção das pessoas é de uma coisa muito simples. Olha, se não tem nada errado, por que ele está fazendo todo esse malabarismo para parar as investigações? Eu sempre digo, Léo, que dentro de uma falcatrua da família Bolsonaro tem sempre uma oportunidade para ser utilizada contra os Bolsonaro. É essa tentativa de colocar o filho como ministro, é esse desespero do Flávio Bolsonaro para interromper as investigações. O que a gente tem que fazer não é se revoltar com o poder maior que é o STF, é aproveitar o que o STF está fazendo para mostrar para a sociedade brasileira toda a picaretagem que está acontecendo hoje. Então eu acho que todos esses movimentos são grandes oportunidades. Para a gente imaginar que precisou chegar no ponto onde chegou, para o Dallagnol começar a ter um puxão de orelhas, isso mostra que realmente as coisas precisam estar escancaradas no Brasil. Agora, quem que mostra para o povo que as coisas estão escancaradas? Aqueles que deveriam punir e acabam se aliando ao crime, que é o caso, infelizmente, a gente precisa admitir que é o caso do Toffoli. Léo, de fato, não foi você que perdeu, o microfone é que está fechado. Peço desculpas para o pessoal. Né? Ed está dizendo o seguinte, olha, o Brasil está com uma máfia italiana, né? Realmente uma situação escancaradamente, né, vergonhosa. Mas tem tanta coisa para a gente falar hoje, né? Eu queria começar por um tema relacionado ao ex-presidente Lula. Hoje surgiu uma notícia no portal UOL e teve muita repercussão, Léo. Um delator da Odebrecht, que era o principal executivo da Odebrecht em São Paulo, dizendo que foi coagido pelo Ministério Público a criar uma historinha sobre o sítio de Atibaia. Ou seja, ele teve que ir lá, provavelmente, criar uma historinha, e era uma historinha para incriminar o Lula, porque o Lula já foi condenado em primeira instância nesse caso. Você acha que pode vir à tona, né, a hipótese de que várias dessas delações possam ter sido fabricadas, Léo? Com certeza, Léo. Olha, esse é o gancho. Esse é o gancho que a gente precisava para bater em cima exatamente disso que você falou. É momento de pegar aquelas pessoas que foram conduzidas à imbecilidade, e até sendo mais respeitoso, conduzidas ao antilulismo através do papo da delação, porque olha, durante todo esse tempo, nenhuma prova foi apresentada. Toda a condenação contra o ex-presidente Lula, tudo que se tem contra o ex-presidente Lula foi adquirido através de delações. Só que não são delações convencionais, são delações que foram conseguidas mediante tortura. Porque você pegar uma pessoa, colocar uma pessoa na cadeia, manter essa pessoa na cadeia, você obviamente está torturando a pessoa para ela falar o que você quer. E aí, junto com todo esse ambiente de tortura que viveram os delatores, todos os vazamentos mostrando que teve toda uma conspiração do Ministério Público para perseguir o ex-presidente Lula. E no meio disso tudo, um dos delatores chega e abre o jogo e fala, olha, eu fui coagido pelos procuradores. Duas oportunidades. A primeira oportunidade é dele ser o primeiro de muitos a dizerem as mesmas coisas. E é uma oportunidade também para a massa de manobra começar a refletir. Peraí, não é que a delação do Léo Pinheiro travou quando ele falou que Lula não tinha nada a ver com a história, depois ele trouxe uma delação completamente diferente? Por que ele trouxe uma delação completamente diferente? Ele trouxe uma delação completamente diferente porque se ele fizesse uma delação contra o ex-presidente Lula, as palestras do Dallagnol iam aumentar de preço. Ele trouxe delações mais picantes porque, através da condenação do ex-presidente Lula, o Moro conseguiria contratação para mais palestras. Então aí, o eleitor do Bolsonaro começa a fechar as coisas. Primeiro, não tinha nenhuma luta contra a corrupção. A luta era por palestras, por enriquecimento, por fama, não tinha nada ali contra a corrupção. Muito pelo contrário, existia uma negociata de que desde que o dinheiro fosse dividido, a corrupção era permitida. E nessas brincadeiras agora a gente tem que a única prova, o único modelo de prova que foi utilizado na Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula, que foram as delações, são provas contaminadas. É claro, teremos, sim, alienados que vão tentar defender até a morte o fato dessas provas serem reais. Eles vão tentar defender até a morte que o Lula precisa estar preso, porque o Lula, mesmo que não seja ladrão, não seja corrupto pelo caso do Triplex ou pelo caso do Atibaia, por algum motivo ele precisa estar preso. Mas eu volto a dizer que nós não precisamos necessariamente de unanimidade. Sempre existirão doentes mentais, sempre existirão fanáticos.
mais um ponto importante. Nós precisamos da grande maioria, porque só a maioria agora não é suficiente. Só a maioria ainda não consegue mostrar para o Toffoli que ele pode investigar tranquilamente o Bolsonaro, porque pode ser que o soldado e o cabo nem queiram ir prender o STF a mando do Flávio Bolsonaro ou do Eduardo Bolsonaro, isso tudo porque aos poucos essas pessoas estão derretendo na opinião pública. Então eu vejo grandes oportunidades a partir de agora, exatamente para que esse processo de derretimento do Bolsonaro, do Moro, do Dallagnol continue sendo promovido de uma forma mais intensa e o mais importante, que a Lava Jato seja exposta para a sociedade brasileira como uma grande farsa, que nunca lutou contra a corrupção e que, mesmo sem lutar contra a corrupção, sem trazer um benefício para a sociedade, conseguiu desgraçar a economia brasileira. Ô, Léo, enquanto você falava isso, eu lembrava de mais uma revelação do dia de hoje, né, que a gente precisa comentar também. Hoje, um dos assuntos mais comentados no Brasil foi o Beach Park. O Beach Park é um parque aquático lá na cidade perto de Fortaleza, no Ceará. Por quê? Porque o Dallagnol, ele foi com... Hoje teve mais revelação da Vaza Jato. Foi na coluna da Mônica Bergamo. O Dallagnol foi fazer uma palestra para a Federação das Indústrias, né? Daquelas ali que estavam dando 10k líquido por mês. Bom, ele falou, parece que nessa o cachê foi até maior, fala-se que foi 30, alguma coisa desse tipo. Nessa palestra, Léo, ele falou que só iria se pudesse levar a mulher e os filhos para o Beach Park. Então, a Federação das Indústrias pagou o cachê do Dallagnol e também levou mulher e filhos para o Beach Park. Então foi assim a farra. Aí depois ele manda uma mensagem para o Moro dizendo que foi tudo muito bem, maravilhoso, recomendou que o Moro aceitasse as palestras do Beach Park, dizendo inclusive, Léo, que eles eram muito atenciosos, que era muito atuando como se fosse um agente, um empresário de toda a força-tarefa, né? Então claramente você vê ali, há muito tempo atrás já, parece que essa palestra foi em 2018, o Dallagnol fazendo dinheiro, né, e também colocando a família nessa farra do boi, que foram as palestras pagas aí pelos empresários aos integrantes da Força Tarefa, Léo. E olha que interessante, Léo, enquanto você falava isso, eu prestava atenção nos chats e eu começo a perceber que os fanáticos já conseguem entender que quando a gente fala fanáticos, a gente está se referindo a eles. Eu vejo aqui o Jurandir Dias, que tenta rebater, e eu fiz uma explicação a respeito do que está acontecendo no Brasil hoje através da teoria, Léo, que é das fases do luto. Nas fases do luto, quando morre um herói, por exemplo, o Sérgio Moro, o Dallagnol e até mesmo o Bolsonaro morre como herói, a pessoa vai para a negação, depois da negação ela vai para um período de revolta, reflexão e tal, e a gente já consegue perceber que alguns já estão começando a sentir que eles precisam se defender do que a gente está falando, e eles já começam a entender que quando a gente fala fanáticos, a gente está falando deles. É isso mesmo, Jurandir. Você é um fanático, infelizmente, nessa loucura sua de defender Sérgio Moro, defender Dallagnol, mesmo depois de tudo isso que foi demonstrado, tudo isso que foi vazado, você não perceber que você está lutando contra a corrupção, dando forças a um grupo de corrupção, isso mostra que você é fanático, mas você pode se livrar disso. Prova de que você pode se livrar é que você percebeu que quando a gente fala fanático, a gente está se referindo a você. Então, meus parabéns por ter percebido isso. É o primeiro degrau da escada. O segundo degrau agora é começar a prestar atenção para não ser feito de bobo. Ou seja, tem cura, né, Léo? Exatamente, tem cura. É possível. Basta crer, Léo. Pois é, a Catiane está dizendo, sou de Fortaleza e aqui repudiamos Dallagnol. Mas como é que você vê, Léo? Bom, essa obsessão por dinheiro, né? Querer cumprir a meta lá dos 400 mil no ano, né? E ao mesmo tempo colocar, além do cachê, a mulher, os 2 filhos para passear em um aquático lá do Ceará. Léo, o mais importante é que Moro e Dallagnol, eles sabem o valor daquilo que eles estavam fazendo. O trabalho do Moro e do Dallagnol é um trabalho muito mais valioso que o trabalho da campanha política. O Moro e o Dallagnol, isso prova no momento que eles começam a fazer esses convites para palestras e o Dallagnol começa a colocar essas imposições,
Isso deixa muito claro, Léo, que o Dallagnol tem consciência do valor que ele tem para esses grupos de poder. Ele tem consciência que está fazendo o trabalho que interessa a esses grupos de poder. Ou seja, ele sabe que não está fazendo o trabalho da justiça. Ele sabe que não tá fazendo um trabalho sério. Ele sabe que não está fazendo um trabalho honesto. Ele sabe que está defendendo interesses de alguns grupos. E nesse momento ele fala, olha, estou defendendo interesses de alguns grupos e que esses grupos paguem adequadamente. Ele começa a sentir um pouco um merecimento de um cachê maior, um merecimento de mais regalias. E olha que interessante, o que a gente percebe nesse momento é que o Ministério Público e o Poder Judiciário, eles começam a ter as mesmas vaidades que os políticos corruptos. Ou seja, o que o Dallagnol e o Sérgio Moro representam é a corrupção chegando ao Poder Judiciário. Dizer que o Poder Judiciário, que dentro do Poder Judiciário não existia corrupção, é obviamente uma coisa completamente sem nexo. Sempre existiram juízes corruptos, promotores e procuradores corruptos, isso claro. Mas o que eu quero dizer é que o Moro e o Dallagnol, eles representam a institucionalização da corrupção do Poder Judiciário e do Ministério Público. É o momento em que a corrupção deixa de ser corrupção, querer benefícios, querer ser agraciado, tudo isso deixa de ser a exceção e passa a ser a regra perseguida por essas instituições. Eu volto a dizer, é prova de que isso é a regra perseguida por essas instituições que eles não foram punidos. Se a gente tivesse imediatamente após ficar claro que eles estavam vendendo o trabalho público através de palestras, se a gente tivesse um trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça para cortar de vez isso, não seria institucional. Mas como o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça passaram a mão na cabeça dos dois, o que a gente consegue ver é que a instituição em si queria esse comportamento. Era como se quisessem extrapolar isso para todos os juízes e todos os procuradores. Ô, Léo, a Terezinha está dizendo, o pior é que nada mais nos espanta, né? Mas tem muita coisa que espanta, assim. Por exemplo, nessas mensagens, o Dallagnol vira para o Moro e ainda comemora. Ele, além de tentar agenciar o Moro, ele fala assim, olha, o mais interessante é que não estão nos investigando. Ele comemora o fato da investigação sobre os abusos, né, das palestras ter sido barrada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né? Só que, Léo, hoje parece que isso aí extrapolou de tal maneira que hoje o CNMP mandou abrir uma investigação disciplinar sobre o Deltan Dallagnol e o Roberson Pozobon, que se chamam de Delta e Robito. Será que agora vai? Será que agora pode se esperar uma investigação séria sobre esses abusos ou não, Léo? Olha, Léo, eu vejo que não existe a mínima intenção do Ministério Público investigar esses abusos, porque no momento que aconteceram os primeiros vazamentos, Léo, obviamente, imaginar que, olha, para ser do Conselho Nacional do Ministério Público, para ser do Conselho Nacional de Justiça, obviamente a pessoa, além de ser membro, ela tem que ser também muito qualificada, não é qualquer bobão que chega lá. Imaginar que uma pessoa sequer dentro do conselho tenha acreditado que as mensagens eram fraudadas é muita ilusão. Acreditar, por exemplo, que o Glenn colocaria toda a reputação do seu veículo de comunicação, colocaria, digamos que, a sua liberdade em risco para criar super fake news, eles teriam que ser bem inocentes. Uma coisa é um eleitor do Bolsonaro acreditar que as mensagens eram fakes. Outra coisa é imaginar que ministro do Supremo, que conselheiro da Justiça, conselheiro do Ministério Público acredita na possibilidade dessas mensagens serem falsas. Ou seja, desde o início o Ministério Público sabe dessa atuação do Dallagnol. Desde o início o Ministério Público passa a mão na cabeça do Dallagnol e agora chegou num ponto que ficou feio. Léo, essa questão do Dallagnol querer fazer uso do dinheiro público para fazer suas falcatruas, para se promover, é uma coisa extremamente pequena perto do fato do Dallagnol ter controlado o resultado do processo eleitoral. Quando a gente pensa que o Dallagnol utilizou uma instituição de poder para controlar o resultado do processo eleitoral, a gente consegue levar isso, inclusive, para o terrorismo.
Isso é uma coisa extremamente pesada que esse cara fez. E imaginar que o Ministério Público vai dar um puxão de orelha nele por causa da proposta dele de fazer uma divulgação das medidas contra a corrupção, isso é uma coisa que me leva a crer que o Ministério Público hoje, ele está julgando com a opinião pública. Ele viu que o Dallagnol derreteu na opinião pública e que está feio, e o Ministério Público precisa responder à opinião pública. Olha, se o Ministério Público quisesse solucionar esse detalhe, ele teria buscado informações, ele teria investigado e buscado informações com o Glenn, quem está envolvido. Fulano, fulano, fulano e fulano. Apreendesse o celular antes de qualquer possibilidade. Porque, olha, vamos imaginar o seguinte, Léo. Se o Ministério Público tivesse feito a apreensão dos celulares e as mensagens fossem falsas, simplesmente nada aconteceria. Agora, como o Ministério Público não fez a apreensão dos aparelhos, as mensagens sendo falsas ou verdadeiras, vai ter sempre uma brecha de falar que não, as mensagens são falsas. Mas o Ministério Público foi o responsável por perder a oportunidade de constatar de uma forma inequívoca de que as mensagens são verdadeiras. Imaginar que o Ministério Público é inocente e não pensou nisso é considerar pessoas, talvez as pessoas mais inteligentes do Brasil, que para chegar ali não é fácil. Quem peleja em concurso para ser procurador ou promotor sabe disso. Imaginar que as pessoas mais inteligentes do Brasil seriam bobinhas o bastante para deixarem que os procuradores simplesmente tenham recursos para pagar as mensagens. Claro que não. Então a gente vê que a intenção do Ministério Público desde o início foi de poupar os procuradores. E imaginar que essa intenção mudou, assim, definitivamente não. Essa intenção não mudou. O que está acontecendo é que a opinião pública está começando a pressionar o Ministério Público no sentido de fazer alguma coisa para a opinião pública. Mas acreditar que o Deltan vai ser afastado e que o Deltan vai responder pelos crimes, olha, isso aí eu estou bem difícil de acreditar. Eu volto a dizer, eu não acredito nas instituições. Eu acredito na conscientização do povo para um processo revolucionário, porque o Ministério Público, o papai do Dallagnol, prender o Dallagnol, eu acho bem difícil. Ô, Léo, como a Terezinha falou que nada mais nos espanta, mas eu vou trazer uma notícia aqui, lembrada pela Aline, que pede que a gente comente, que é também estarrecedora, né? Olha só, é um 7-1 por dia, Léo, é o seguinte, ó, Ministério da Saúde suspende contratos para a produção de 18 remédios e uma vacina, né? Esses contratos são para produzir remédios contra diabetes, câncer, insuficiência renal, mal de Parkinson, imunização tetraviral, que previne contra sarampo, rubéola, cachumba e catapora, né? A medida envolve 7 laboratórios públicos que estavam envolvidos na produção desses medicamentos que seriam distribuídos gratuitamente para a população brasileira. Léo, eu te pergunto o seguinte, a gente já começa a viver num cenário, é tão absurdo, né, a distopia brasileira, né, o cenário grotesco em que você tem lá a presidência da República roubada, o melhor político da história preso, o pior político da história no poder, o pior político da história, que é o Bolsonaro, dizendo que o filho dele sabe fritar hambúrguer e vai sim ser embaixador nos Estados Unidos. E agora essa notícia do Ministério da Saúde suspendendo os contratos para a produção de remédios gratuitos no Brasil. Você acha que está em curso um plano de extermínio da população brasileira? De assassinato em massa? Léo, eu sempre tive muito medo de falar de teorias conspiratórias, né? Mas existe uma teoria conspiratória que as pessoas consideram conspiratória, mas eu não considero conspiratória, né? É a teoria da redução populacional. Ela baseia-se simplesmente no fato da tecnologia ter chegado a um nível tão alto que os donos do mundo não precisam mais de tantas pessoas assim dentro do planeta. E estima-se aí uma tentativa de redução de 30 milhões de brasileiros. Dentro dessa teoria, o Brasil tem que reduzir nos próximos anos 30 milhões de brasileiros. Quando a gente junta essa teoria com as políticas do Bolsonaro, permissão de agrotóxicos, liberação de armas, agora redução do investimento em saúde, redução do investimento em educação, que aumenta a criminalidade, tudo isso mostra que o Bolsonaro está muito alinhado com essa teoria. Se ele está alinhado com essa teoria de forma consciente, eu não sei. Mas uma coisa nós precisamos trazer nesse momento, e nós precisamos trazer com muita responsabilidade. Bolsonaro talvez seja um dos primeiros políticos a ser extremamente honesto em suas promessas, porque o Bolsonaro fez uma promessa de um Brasil liberal, de um Brasil livre do que ele chamou de comunismo. O que o Bolsonaro chamava de comunismo, e agora é importante a gente mostrar para a sociedade, o que o Bolsonaro sempre chamou de comunismo é isso, gente, investimento em saúde, investimento em educação, e agora
nós estamos realmente no caminho de descomunizar o Brasil, vender as universidades federais, tirar o investimento na saúde, que está só reduzindo. Acabar com o SUS talvez não seja necessário, é só tirar o dinheiro do SUS, que automaticamente ele alcança o objetivo maior, que é liquidar o SUS. Nós precisamos cair na real que existe uma diferença entre o modelo político de estado de bem-estar social e o modelo político liberal. E o mais importante, o Bolsonaro está colocando em prática aquilo que ele prometeu. E é preciso que a gente consiga explicar para as pessoas, olha, você sabia que você votou nisso? Porque talvez se a pessoa percebesse que ela errou votando nessa palhaçada, talvez ela entendesse a necessidade de se levantar agora para tentar reverter isso enquanto há tempo. Deixa eu agradecer aqui, Lecionalta, Léo, que fala, combate à corrupção é o caramba, mercenários, bolsotoches, tirem a boca da bolsa escrotal do mito e defendam-no. Ou coloquem a cueca por cima da cabeça e gritem junto com o Super Moro e o Bate Dallagnol para o alto e avante. O que eu acho, Lecionalta, é que os bolsominions, eles precisam entender que fizeram coisa errada e precisam realmente parar de defender Moro e Dallagnol. No lugar de tirar e colocar a cueca na cabeça para defender o Dallagnol falando para o alto e avante, eles têm que pular fora do Dallagnol. N. Oliveira fala, os fanáticos vão continuar a existirem, não importa o que for divulgado, pois ocorreu mais de 5 anos em que a mídia golpista trabalhou na contratação do antipetismo e o antilulismo. Enio Rezende, Rio de Janeiro. Obrigado, Enio. Léo, o que ele fala é uma coisa que eu tenho chamado a atenção das pessoas e eu tenho falado muito sobre a estratégia do Glenn a partir desse raciocínio, Léo, porque veja bem, o antilulismo que foi consolidado na cabeça dos brasileiros hoje, ele é um antilulismo que pode ser comparável a um curso universitário. São mais de 5 anos de trabalho intenso da Rede Globo e, olha, da mesma forma que um curso universitário vai consolidando o conhecimento através de, olha, hoje você aprende isso, amanhã você aprende aquilo, a Globo fez a mesma coisa. Então a Globo conscientizou o brasileiro de como funciona o mensalão, qual o dinheiro desviado no mensalão. A Globo criou a história de como o petrolão funcionava, foi consolidando isso na cabeça do brasileiro. Então hoje, para você desconstruir uma construção de 5 anos, realmente é necessário um trabalho bem lento, bem aos poucos, porque para quem está vivendo essa onda do antilulismo construído pela Globo em 5 anos, é preciso muito tempo para desconstruir essa ilusão de que o Sérgio Moro e o Dallagnol sejam heróis da Lava Jato. Deixa eu ler o comentário aqui da Raimunda dizendo, tantos crimes, tanta pouca vergonha comprovada e ninguém faz nada, nossa justiça acabou mesmo, a gente entende a perplexidade dela. Diana fala, é talvez o Holocausto, falando sobre essa decisão do Ministério da Saúde de cessar a produção de remédios gratuitos aqui no Brasil. O Roberto Fantucci está dizendo, quem está perdendo com esse governo é o próprio Centro-Sul, que na maioria votou nele. Ed dizendo, Edi, né? Assisti um filme sobre a máfia, é bem parecido como se encontra o Brasil. Quem sabe alguma coisa ou é perseguido ou é morto. Não vai ser fácil acabar com esse sistema judicial corrupto que há no Brasil. Paulo Henrique, lembremos-nos das pedras guia da Geórgia. Bom, enfim, Salomão dizendo, pacote do Dallagnol no Beach Park custou R$5.000. Pois é, ele está lembrando que uma hospedagem fim de semana no Beach Park, casal e filhos não custaria menos do que R$5.000, então, ou seja, é um presente recebido lá da Federação dos Industriais. TV de Tubo dizendo que Lula foi homenageado por um selo na Argentina, recebeu um ex-presidente da Argentina, que é o Eduardo Duhalde, ou receberá, eu vi essa notícia no dia de hoje, Léo, mas é muita coisa acontecendo, né? Sobre o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, a gente tem que trazer para as pessoas aqui, olha, o Jair Bolsonaro confirmou que o filho dele, de fato, vai ser indicado embaixador em Washington. Falou que da parte dele já está resolvido, o Brasil está sendo ridicularizado no mundo inteiro, veículos de comunicação de vários países tratam o Brasil como uma bozoditadura, vamos dizer assim, né? Uma ditadura meio farsesca. E o que aconteceu, Léo? O Bolsonaro deu a seguinte declaração, vou indicar sim, porque ele fala inglês, fala espanhol e sabe fritar hambúrguer. Pois é, Léo, bom, a gente precisa concordar que esse jeito do Bolsonaro de responder à imprensa de uma forma desrespeitosa
é o jeito que infelizmente conquistou o seu eleitorado. O seu eleitorado adora essa postura. Agora, eu queria comentar uma coisa que eu achei muito interessante, que foi trazido por um dos superchats que você leu, e foi até uma coisa que eu falei ontem. Léo, se você fizer uma análise a partir do Brasil de 2014 e o Brasil do Bolsonaro, o Bolsonaro está destruindo exatamente as regiões que votaram nele, Léo. Porque, veja bem, o modelo liberal do Bolsonaro é aquele modelo que tende à aniquilação da indústria e tende a recolocar o país na condição de rural. Quando a gente pensa nas regiões mais desenvolvidas em termos industriais que votaram no Bolsonaro, são essas regiões que vão ser prejudicadas. Imagina bem, um acordo Brasil com o acordo União Europeia com o Mercosul, tendência natural de que muitas indústrias brasileiras se fechem por não serem tão competitivas como as indústrias europeias. Nessa brincadeira, a gente vê uma mudança, a gente vê aí uma mudança, uma recolocação das pessoas. A pessoa que mora nas regiões industrializadas, ao momento que elas percebem que as indústrias estão fechando, naturalmente essas pessoas serão realocadas em atividades rurais. Então vamos imaginar que o Sudeste que estava extremamente industrializado na época na época do governo progressista no Brasil, essa região está passando por um processo de desindustrialização e essas pessoas estão sendo realocadas em atividades que ainda funcionam no Brasil, que são as atividades rurais. Então, essas regiões estão sofrendo um impacto muito grande, uma redução muito grande no ganho de dinheiro e, automaticamente, uma mudança drástica na qualidade de vida. Um cara que antes era, por exemplo, operário de uma empresa, ganhava aí R$5.000, agora vai trabalhar na zona rural e passa a ganhar o salário mínimo. Agora, nas regiões menos desenvolvidas, que foram exatamente as regiões que o Bolsonaro gostaria de prejudicar para se vingar, não tem muita mudança, Léo. Observe que nas regiões que o Bolsonaro prejudicaria, existia esse medo que o Bolsonaro faria qualquer coisa para prejudicar, por exemplo, o Nordeste, lá já existe uma predominância muito maior de locais com menor nível de desenvolvimento, o que significa que essas pessoas não vão sofrer tanto impacto. Imagine que o Brasil realmente caminhe em direção a um país rural. A região que já era rural, ela continua funcionando normalmente sem sofrer muito impacto. Já as regiões que votaram de uma forma muito pesada no Bolsonaro, elas sofrem o impacto de uma forma muito maior, porque são essas regiões que deixam de ser regiões industrializadas, passam a ser regiões rurais, e são essas pessoas, digo, os eleitores do Bolsonaro, que vão abandonar empregos em áreas urbanas, em indústrias, para trabalharem nas áreas rurais, na produção de alimentos para gringo, e vão ter aí um grande impacto econômico. Então, esse é um dos pontos mais importantes que a gente precisa hoje discutir com o eleitor do Bolsonaro, principalmente nas regiões mais ricas. Olha, se tem um governo que representa exatamente o inverso do interesse da sua região, é o governo Bolsonaro. Porque você está numa região industrializada, a qualidade de vida que você tem é porque você está numa região industrializada, você se acha rico, classe média, porque você mora em uma região privilegiada, mas todos os acordos do Bolsonaro visam ruralizar a sua região. Falar em ruralizar, deixa eu só ler aqui 2 comentários e trazer uma informação nova. Igual está dizendo, o que esperam outro 1968 são todos uns bundões. Está reclamando aqui da apatia. Adelmo Souza dizendo, sem revolução não há salvação, e aí cobrando também a decisão das pessoas. Bom, Bolsonaro hoje disse que a economia está maravilhosa, Léo. A gente teve nessa semana a 20ª redução consecutiva da perspectiva de crescimento. O Brasil já está entrando tecnicamente em recessão, mas o Bolsonaro fala que a economia está maravilhosa porque ele vive na realidade paralela e os seus eleitores querem viver na realidade paralela. Querem, na verdade, que o mito continue distraindo a sociedade. Léo, mas eu tenho uma informação nova que eu preciso te trazer. Você não tinha muita confiança em alguma punição a respeito do Dallagnol. Bom, hoje houve uma reunião emergencial entre a Raquel Dodge e alguns procuradores, inclusive o Dallagnol e o Pozzobon, né? O que sai dessa reunião? A Raquel Dodge declarando apoio institucional à Lava Jato. Ou seja, para quem esperava alguma punição ao Deltan, não foi isso o que veio hoje da doutora Raquel Dodge, Léo. Ontem eu fiz um comentário, assim que eu fiquei sabendo dessa notícia, Léo, e o comentário que eu fiz foi
no sentido da gente raciocinar por que a Raquel Dodge mudaria de lado. Ela não mudaria de lado. O que eu imagino que aconteceu foi, olha gente, vamos nos reunir e joguem as cartas na mesa. O que mais vai aparecer? É mais ou menos isso. A Raquel provavelmente perguntou aos procuradores o que mais de bomba tem por vir, para que eles possam fazer ali uma superestrutura de defesa e continuarem, obviamente, mantendo o apoio à Lava Jato. E, obviamente, a Raquel Dodge, ela tá no meio de tudo isso, né? Porque o Benedito José Bernal traz aqui, Reinaldo Azevedo agora mesmo diz, Toffoli, né, tomou decisão correta baseada na falha técnica de não haver pedido judicial para quebra de sigilo bancário. Quem faz o pedido judicial nesse caso é a Raquel Dodge. Então, o que a gente está vivendo, infelizmente, no Brasil é um conluio, mas um conluio não só do Sérgio Moro e do Dallagnol, é um conluio gigante. E é por isso que eu falo, a única coisa capaz de derrubar esse conluio é uma união do povo, porque não vai ser tão fácil assim, não vai ser uma autoridade, um jornalista. Claro, se a gente observa o que está acontecendo, se a gente não tivesse já a manifestação das Forças Armadas em favor do golpe, a gente poderia esperar que viesse um milagre das Forças Armadas no sentido de parar com toda a, com perdão da palavra, putaria que está rolando. Mas, gente, agora quem poderá nos defender? Não é brincadeira, não. Eu não estou chamando o Chapolin Colorado. Eu estou perguntando uma reflexão muito lógica. Quem poderá nos defender? Sendo que, olha, aqueles que decidem contra o crime estão no meio do crime. Como que a gente pode imaginar que a gente vai ter uma solução institucional, sendo que o problema são as instituições? Como que a gente vai imaginar que a gente vai conseguir se curar bebendo muita água, sendo que a doença está vindo na água? Simples, básico, simples isso, porque, não, tem que beber muita água para se hidratar, para melhorar o corpo. Não! A doença que o cara está sentindo, ela vem exatamente nessa água. A água está contaminada. Então, se a justiça está contaminada, como que a gente pode esperar que a gente vai ter qualquer tipo de resultado da justiça? A gente não vai ter esse resultado. É só conscientização do povo. Porque hoje, talvez, a única coisa que consiga liberar o Brasil do que está acontecendo seja uma nova constituinte com limpa todo mundo. Né? Porque, lembrando das palavras do Jucá, trata-se de um grande acordo nacional que tem Supremo e tudo, e tem generais e muito mais. Antes de você voltar, Léo, deixa eu agradecer Suzana Mota. Saudações, terráqueos. O processo é irreversível. Acho que começou em 2007. Quem é o pai da filha da Michele? Anteontem, nos sinais e ligações. Beijos. Obrigado, Suzana Mota. Volta, Léo. Olha só, Mani está dizendo não dava para esperar nada da Raquel Dodge, que a Raquel é o próprio golpe. A Beth também está enfatizando essa condição da Raquel Dodge também como integrante do consórcio do conluio golpista, dizendo que por muito menos o Lula foi preso. Bibi Namastê dizendo, nesse mar de insanidade tem um respiro quando ouço vocês. Vejo que os que estão ainda ao meu redor ainda estão cegos. Estamos juntos, obrigado por existirem, muito obrigado a você, Bibi Namastê. Léo, bom, Eduardo Bolsonaro, você não comentou, né? O Jair Bolsonaro falando dessa habilidade dele como fritador de hambúrguer. Mas você falou que, vamos dizer assim, o eleitorado do Bolsonaro adora essas explicações sem pé nem cabeça. Se você quiser comentar algo sobre o Jair Bolsonaro... Sim, Léo, isso é a opressão que a galera toda comemora, exatamente, é isso que eu tava tentando dizer. O que acontece? Quando o Bolsonaro fala uma bobeira dessas, a turminha dele toda fala oprimiu, e tem dado certo. Olha, o monstro Jair Bolsonaro, e eu não falo monstro por ser monstruoso, eu falo monstro por ter conseguido uma fórmula de alcançar o público e que as pessoas simplesmente foram fazendo vista grossa a esse poder de alcance de público. O Bolsonaro conseguiu realmente criar essa coisa de dar as tiradas, as lacradas e a opressão. Então, no momento que ele dá uma super tirada na imprensa, é aquele momento, imagina um momento em que uma empresa extremamente séria, todos se sentam e de uma hora para outra você vira, o diretor da empresa vira para o tesoureiro da empresa, vira para a pessoa responsável pelas finanças e fala: olha, cadê o fechamento do balanço? Um contador-chefe fala: cadê os relatórios? Vai caçar no inferno. Oprimiu. Não, mas não é assim.
Não é dessa forma. O presidente da República, ele continua sendo um funcionário público, ele não é dono do país e o país simplesmente tem o favor de poder... O povo tem o favor de morar aqui porque o presidente deixa. Não, não é assim. Ele é um funcionário público, ele governa para o povo. Mas o seu eleitorado conseguiu criar essa percepção, que apesar de absurda, é a percepção que acontece hoje, que ele dá as tiradas na imprensa. Estão trabalhando exatamente isso, Léo. A ideia de que a imprensa é inimiga, como inimiga ela precisa ser combatida, e o Bolsonaro, quando ele responde dessas formas à imprensa, ele não está necessariamente se esquivando. Nos olhos do seu eleitorado, ele está oprimindo uma imprensa que não é do bem, uma imprensa que é do mal. Então parece que ele está fazendo coisas corretas, e é usando essa estratégia que ele consegue se esquivar de responder problemas como o caso Queiroz, é usando essa estratégia que ele consegue, aos poucos, ir fugindo de responder as coisas e consegue criar, não sei de onde, a ideia que a economia está fantástica. É exatamente o que faz o Donald Trump, né? Quando ele não tem explicação, ele fala, não, isso é a imprensa malvada que está dizendo, a imprensa é contra o povo, é contra vocês, a imprensa é o sistema, eu sou o antissistema e por isso, né, vamos lutar contra a imprensa. Bom, e olha o que essa imprensa plantou, né? Que a imprensa foi parte do golpe, está sendo devorada pelo golpe. E Walter Freitas está dizendo, quem comanda o crime organizado no Brasil é o judiciário, não podemos esperar mais nada. Ângela Sadoc, que está protestando contra a Raquel Dodge também, dizendo que ela não tem vergonha. Algumas pessoas estão me dizendo, Léo, que parece que vai aparecer o Luiz Roberto Barroso hoje na Lava Jato também, ou já apareceu. Então, se alguém tiver informações, manda aqui para a gente já entra comentando. Léo, vamos voltar então ao caso Dias Toffoli suspendendo as investigações contra o Fabrício Queiroz e o Flávio Bolsonaro. Tem gente argumentando que a fundamentação jurídica do Toffoli é correta, né? Mas o problema é que você aplicar o Estado de Direito ao Bolsonaro e não aplicar ao Lula. Por quê? O que seria a decisão do Toffoli? Ninguém pode ser investigado com dados do COAF sem uma autorização judicial. O que ele está querendo dizer? Você não pode pegar dados financeiros de uma determinada pessoa, submeter ao Ministério Público, etc. e tal, à imprensa, sem que tenha havido autorização prévia de um juiz. O que está se dizendo é que, nesse caso do Flávio Bolsonaro, o COAF vazou tudo, né, mas sem que houvesse autorização judicial. O Marco Aurélio Mello, até o Marco Aurélio Mello, que vem se posicionando de uma maneira mais sensata no Supremo, também faz essa ponderação. Você acha que o Toffoli pode ter tomado uma decisão correta, ainda que essa decisão beneficie o Flávio Bolsonaro e o Queiroz? Sim, Léo, olha, antes de mais nada, o que a gente precisa hoje é parar com esse negócio de desejar que determinados ministros se posicionem do nosso lado a qualquer custo. Ontem mesmo, quando a gente conversava sobre a questão de eu não perceber um tipo penal para aquilo que a gente estava discutindo ontem, que eu nem vou entrar no assunto de novo, senão todo mundo vai me xingar, o que eu queria dizer é exatamente isso. Olha, tem aquele momento em que você precisa chegar à conclusão que a sensatez é o mais importante. Tecnicamente falando, o que é o correto? O correto é isso. Mas, pergunta básica, será que agora o Ministério Público vai correr atrás de uma permissão judicial para dar sequência na investigação? Porque a investigação parou. Então o Toffoli está proibindo uma investigação, parou. O Toffoli está ajudando a gente, Léo. Sabe por quê? Porque o Toffoli está expondo para todo o Brasil que há uma preocupação do Flávio Bolsonaro no que tange a essa investigação. Por que o Flávio Bolsonaro está preocupado com isso? Léo, se de uma hora para outra eu criasse uma história de que dentro do seu escritório estão 39 quilos de pasta base de cocaína, a primeira reação que você faria é manda a polícia vir cá para olhar. A primeira reação que a gente tem na hora da tranquilidade é essa. Então, olha, eu faço a comparação com a questão do bafômetro, quando você não bebeu e o policial para, você tem o prazer de soprar o bafômetro e rir na cara dele. Por quê? Porque você não bebeu. E a pergunta básica, o que faz o Flávio Bolsonaro se desesperar tanto com essas investigações? Então, eu acho que cada decisão a favor do Flávio Bolsonaro conta mais do que se ela fosse contra. Porque se fosse contra, seriam decisões que culminariam em processos para serem arquivados. Quando são decisões a favor, elas chamam a atenção para a picaretagem do Flávio Bolsonaro de querer interromper o processo e também chamam a atenção para a postura do STF, que não é uma postura popularmente aceitável, apesar de que, tecnicamente, a gente precisa dizer que realmente existem regras. Você não pode simplesmente, porque existe um crime, você vai investigar esse crime fora das regras. O detalhe é,
Se for dentro das regras, o Ministério Público vai ter essa autorização judicial, né? Porque agora com essa divisão de que a primeira instância fica com tudo que aconteceu antes né, de assumir o novo mandato, fica meio estranho. Será que o juiz de primeira instância vai ter coragem de bater de frente com o filho do presidente da República? Então, ou seja, pode ser que ele nunca tenha essa autorização judicial. Né? Léo, chegou aqui mais uma bomba, vamos lá, mais um ministro do Supremo enroscado na Vaza Jato. A gente já tinha visto o Fachin, o Fachin é nosso, o Fux, in Fux we trust, e agora é a vez do Luiz Roberto Barroso. Antes de mais nada, vou agradecer aqui a Érica Conde, mandando um superchat, muito obrigado. O Luiz vai dizendo, qual a diferença entre o submundo do crime e o submundo da justiça? Pois é, o que a gente está vendo aqui revelado é o submundo do poder judiciário. Cláudio Alves dizendo, é essencial que surja no Brasil algo como as Brigadas Vermelhas da Itália para que a direita comece a sentir algum medo, né? O pessoal já está entrando no caminho do desespero, né, na defesa do terrorismo. Bom, vou ler aqui o diálogo, Léo, entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, né? Sérgio Moro, está confirmado o jantar no Barroso? Deltan responde, ele acabou de confirmar, estou adiantando meu voo, porque terça estarei na comissão especial. Boa reunião amanhã com eles. Aí o Moro fala, obrigado, preciso do endereço e da hora do jantar. Deltan, não tenho ainda, passo assim que ele indicar. Deltan, aí o Deltan tira um sarro do Barroso, fala assim, lembrando que ele é carioca, talvez tenha convidado e não passe o endereço mesmo. Moro, boa, né? Achando engraçada a piada sobre os cariocas. Ou seja, Barroso organizando um jantar para receber Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Lembrando que o Barroso tinha a obrigação de julgar com isenção o caso do ex-presidente Lula. Lembrando que o Barroso deu um voto decisivo para fraudar a eleição presidencial de 2018. O Barroso tremia, né? Transpirava dentro daquele terno quando ele votava para jogar a Constituição na lata de lixo e impedir a candidatura do ex-presidente Lula. O Barroso combinou que o Lula não seria candidato ao jantar com o Moro e com o Dallagnol, Léo, mais um ministro do Supremo. Não é surpresa, né? Já temos aí o Fux, já temos o Fachin e agora temos o Luiz Roberto Barroso também. O Brasil realmente está prisioneiro de uma grande farsa e não consegue dela se libertar, Léo. Léo, e o detalhe é que eu acho que se tem alguém que ninguém tinha dúvidas que estava no meio de tudo isso, era o Barroso, né? O Fachin, eu não acredito que o Fachin esteja tão dentro disso, ele só é deles, né? O Fachin ficou até meio com raiva na hora que percebeu que ele foi dentro do STF, ele foi massa... Imagina o que é um ministro do STF, da idade do Fachin, perceber que foi massa de manobra do Deltan Dallagnol. Imagina que humilhação. Agora, o Barroso não, o Barroso faz parte, é diferente. Não que eu esteja dizendo que o Fachin seja uma pessoa maravilhosa, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que existem os massa de manobra, aqueles que são conduzidos a ficarem em determinado lado, e existem aqueles que fazem parte daquele lado. O Barroso, ao meu ver, assim como o Fux, eles fazem parte dessa manobra de golpe dentro do Brasil. Já o Fachin eu vejo que é um ministro do Supremo que foi influenciado através, obviamente, de todo esse esquema aí de convence daqui, convence dali, no final das contas também a imprensa pressionando. Aquele que obviamente não era facilmente dobrável caiu de avião, infelizmente, e assim tem sido moldado o nosso STF. E olha, quando a gente imagina que após derrubarem o ministro do STF, eles colocaram o Alexandre de Moraes no lugar, que inclusive está muito sumido, quase a gente não vê falar do Alexandre de Moraes, né? A gente percebe que a coisa está muito ruim para o Brasil. Por isso que eu falo que é somente conscientização do povo, nova Constituição e limpa todo mundo, porque está muito ruim a situação nossa. Está difícil imaginar que, olha, o Alexandre de Moraes a gente não precisa nem falar, ele nem precisa aparecer nas delações, o cara veio, obviamente, do PSDB. Além do Alexandre de Moraes, esses três apareceram. Agora, nossa, tá como se fosse, Léo, nesse momento tá como se fosse um julgamento de uma plenária. Eles estão decidindo nesse momento o habeas corpus do ex-presidente Lula. E a gente tá tendo, através do Glenn, quais são os votos. À medida que eles vão aparecendo aí, à medida que eles vão aparecendo na Vaza Jato, a gente já percebe que é um voto contra o ex-presidente Lula. Por quê? Porque o ex-presidente Lula não tem razão? Porque eles estão no meio. Então agora nós estamos na Minerva, chegamos na Minerva, infelizmente. Léo, é golpe com
Supremo com tudo, realmente. Com o Supremo, com o Exército, com meios de comunicação, com Silvio Santos, com SBT, com Globo, com Record. Bom, e Valto Freitas dizendo que Queiroz deve estar escondido dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Porque ninguém acha o Queiroz deve estar de boa, né? Deve estar na presidência do Supremo, né? Enfim, comendo as lagostas que o Toffoli encomendou, só pode ser, porque realmente é espantoso, Léo. E aí tem um outro diálogo também do Sérgio Moro com o Dallagnol, onde o Moro questiona como é que foi lá a sua entrevista no Jô, foi legal? O Dallagnol deu uma entrevista para o Jô Soares, aí o Dallagnol responde, não, foi legal, consegui mesclar conteúdo com entretenimento, o Jô quer muito que você vá também, enfim, é nessa linha dos dois fazendo autopromoção o tempo todo. E tem também aqui o ponte do Barroso ao Moro e ao Dallagnol para que eles comparecessem a esse encontro. Eu te pergunto, Léo, que isenção tem o Barroso para julgar o ex-presidente Lula se ele recebia na sua casa, num converscote fechado, a parte acusadora? Ele não recebeu a defesa do Lula. Será que o Barroso convidou o Cristiano Zanin? Será que ele convidou o Lula para tomar um chopp em casa? Imagino que não. Então o Barroso é parte do golpe, deve se declarar suspeito. É possível não anular os votos do Barroso diante de mais esse escândalo revelado pela Vaza Jato, Léo? Depende muito, Léo, se a gente pergunta quem vai anular, porque acima do STF, quem que existe acima do STF? Vamos refletir. O cabo e o soldado, Léo. Acima do STF tem o cabo e o soldado. Então, só que acima do STF e do cabo e o soldado tem o povo. Por isso que eu falo que na situação, na circunstância que a gente vive hoje, a única escapatória é a conscientização do povo. Porque institucional não tem escapatória, definitivamente não. Olha, nós temos no meio de tudo isso Ministério Público e Poder Judiciário. Eu acho que o trabalho que está sendo feito hoje de conscientização do povo é exatamente porque não tem outra alternativa. Se tentassem simplesmente levar o caso como teses jurídicas, obviamente seria ridículo ficar tentando pedir para inimigos pessoais declarados do ex-presidente Lula que o libertem. Vamos cair na real, não tem saída institucional não. Ou a gente conscientiza o povo se levanta e mostra sua força, ou então a gente desiste, porque nós já vimos que já saíram 4 votos contra o ex-presidente Lula. Um voto já é naturalmente contra o ex-presidente Lula, que veio de um inimigo, que é obviamente o Alexandre de Moraes, mais 4 votos que já saíram aí. À medida que a Vaza Jato vai mostrando os envolvidos, a gente vai tendo a revelação dos próximos votos a favor ou contra o ex-presidente Lula. A realidade é essa aí, ó. Mais 3, Léo. Já apareceu o Barroso, o Fux e o Fachin. Com o Alexandre de Moraes, 4. A Carmen Lúcia, obviamente, está no pacote. Enfim, Ronaldo Alan está dizendo, um dos atores do filme Olhos que Condenam, em entrevista a Oprah Winfrey, disse, o que eu penso sobre a justiça? Que este nome está errado. Boa resposta, hein? Neste momento, penso da mesma forma. Léo, exatamente, olha que boa resposta. Quando perguntarem para você o que você pensa da justiça, fala assim, não, peraí, tem que mudar o nome, né? Justiça, seu nome é injustiça, talvez. Como é que você vê isso aí, Léo? Ô, Léo, uma das coisas que a gente, na introdução ao estudo do direito, uma das coisas que a gente aprende logo no início é que justiça não tem absolutamente nada a ver com justo. Justiça é um órgão de poder e esse órgão de poder controla as decisões em favor, obviamente, de grupos poderosos. A gente não aprende isso diretamente, a gente aprende isso através da própria observação de como as leis são formadas. As leis são formadas para proteger os grupos poderosos. E quando, desde o início desse trabalho, eu tenho chamado a atenção para não esperar na justiça qualquer tipo de solução a favor do povo, é porque quando a gente tem um conflito desse nível, povo contra poder financeiro, o poder financeiro sempre vence. Felizmente, sempre que o conflito é entre ricos e pobres, o rico sempre vence. Então, nessa circunstância que a gente está vivendo hoje, não é dentro da justiça instituição que a gente vai encontrar a abstração justiça. Está bem longe de ser por lá. Ô, Léo, e o Cláudio está reiterando que o próximo nome que deve aparecer é o da... Na prática, no Brasil, o que está se verificando é que a justiça está se transformando num instrumento. E a respeito disso, Léo, qual que é a sua posição sobre a questão da OAB? Olha, Léo, eu considero que a OAB hoje é somente um órgão de arrecadação de dinheiro
porque a OAB abandonou a classe no momento que ela fez vista grossa ao que aconteceu com o Cristiano Zanin, porque o que eu imagino é o seguinte: se a OAB representa a advocacia e a advocacia foi desrespeitada, e foi um desrespeito a nível constitucional no momento em que o Moro permitiu espionagem do escritório do Cristiano Zanin, a OAB deveria ter se posicionado de uma forma dura e seria a única força contra o Moro naquele momento. A OAB, ao meu ver, o ponto de vista que eu tenho é que após ter ferido assim, de uma forma drástica a Constituição, na espionagem do Cristiano Zanin, a OAB deveria ter parado a advocacia em todo o Brasil, e eu digo todo o Brasil, na condição de só voltar a ter advocacia no Brasil quando o Moro saísse da magistratura, porque o que o Moro fez foi ferir todos os advogados do Brasil. Eu sei que é uma coisa muito difícil você imaginar serviços essenciais como a advocacia sem o exame de ordem. Eu acho que o conselho em si, ele não é tão importante quanto a avaliação. Imagina uma pessoa que está com a liberdade em jogo e ela cai nas mãos de um oportunista que nunca estudou, mas conseguiu o diploma, porque, de certa forma, muitas universidades no Brasil estão rifando os diplomas. Então, quando eu penso na OAB, eu penso que a OAB deveria seguir o mesmo rumo da Liga das Nações. Para quem não sabe da história, a Liga das Nações não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial, porque a Liga das Nações foi abrindo concessões para o Hitler. A Liga das Nações, ela acabou acabando e ela voltou a existir com o nome de Organização das Nações Unidas, que é a atual ONU. Eu acho que a OAB deveria deixar de existir e um novo conselho deveria nascer de uma forma mais rígida para representar a advocacia. A advocacia não pode ficar sem um conselho e sem um exame de ordem, porque o que está em jogo não é se aquele cidadão tem ou não o direito de exercer a advocacia. O que está em jogo é se aquele camarada vai ou não prejudicar um cidadão com uma advocacia mal feita. Aí você perguntou sobre a OAB e você falou sobre os outros conselhos. Olha, Léo, eu sou a favor de que existam conselhos apenas se esses conselhos fizerem uma avaliação da qualidade profissional. E eu volto a dizer, não é questão de avaliar aquele profissional, mas é questão de permitir que a sociedade tenha certeza de que aquele profissional ali está num certo patamar de qualidade. Por exemplo, vou falar dos conselhos que eu sou cadastrado. Eu sou cadastrado no CREA, eu sou cadastrado no Conselho Regional de Administração e já fui cadastrado no Conselho Regional de Contabilidade. O ponto de vista que eu tenho é qual a finalidade do CREA ou do Conselho Regional de Administração, e eu, sinceramente, não consigo ver nenhuma utilidade para esses conselhos, ao não ser tomar dinheiro dos profissionais formados. Já o CRC e a OAB, eu considero que são conselhos interessantes, porque você imagina que a sua vida financeira ou a sua liberdade podem estar nas mãos de um profissional que não tem um certo nível de aptidão para te representar nesses pontos. A OAB, ela tem o exame de ordem, assim como o CRC também tem o exame de ordem. O CREA não tem o exame de ordem. Eu vejo como um conselho extremamente inútil. Basta que a pessoa tenha o diploma para exercer a profissão, que ela registre o diploma, por exemplo, diretamente na Delegacia Regional do Trabalho e a partir dali ela consiga exercer a profissão. Para mim é inútil o conselho de engenharia, para mim é inútil o conselho de administração, assim como qualquer conselho que não faça uma avaliação da pessoa, porque a avaliação da instituição, quem faz é o MEC. Então um conselho, por exemplo, como uma ordem dos médicos, o Conselho Regional de Medicina, avaliar se a instituição pode emitir diploma, ela é inútil. Não tem necessidade disso. Para isso tem o MEC. Agora, se o Conselho Regional de Medicina começa a avaliar a qualidade do médico, o cara acaba de pegar uma especialização em cirurgia plástica, ele passa por uma prova no Conselho Regional de Medicina para ele pegar essa especialização no conselho. Isso passa a ser útil. Agora, da forma como os conselhos estão no Brasil, eu acho que são somente engordos, Léo. Porque imagina, né, dando sequência a esse raciocínio e concordando com Paulo Guedes, e eu sempre fui bem claro que nos pontos em que eu acho que o governo Bolsonaro vai fazer coisa que presta, eu concordo e bato palmas, concordando com Paulo Guedes e falando do CREA. O CREA, ele é um obstáculo entre o cidadão e o engenheiro.
Porque no momento que você, Léo, vai contratar um serviço do engenheiro, você tem que pagar parte do trabalho para o CREA. Para quê? O que o CREA vai fazer por você? Volto a dizer, o CREA não avaliou se o engenheiro é bom, o CREA simplesmente pegou o diploma do engenheiro, registrou e permitiu o trabalho desse engenheiro a partir de um registro, mas ele registrou por quê? Por causa de um diploma que foi emitido por uma universidade. Se a universidade já emitiu o diploma, para que precisa do CREA? Se a universidade já emitiu o diploma, para que precisa de um conselho de odontologia, um conselho de medicina? São coisas que eu, sinceramente, não concordo. Eu acho que bastaria uma permissão direta do sistema, por exemplo, do trabalho, como Delegacia Regional do Trabalho. Então, nesse ponto, eu concordo em partes com Paulo Guedes, mas não concordo com a Carla quando ela fala da OAB. Provavelmente ela não passou na ordem, no exame, e está querendo agora acabar com o exame por um motivo pessoal. Léo, Urias Oliveira dizendo, no caso Lula versus 01, né, e aí o 01 é o Flávio Bolsonaro, o rigor da lei para os inimigos, né, e as brechas da lei para os amigos. No caso do Lula, eu acho que não é nem o rigor da lei, eu acho que o Lula está preso fora da lei, absolutamente, de maneira absolutamente ilegal. Eu diria que assim, é o estado de exceção para o Lula e todas as brechas, evidentemente, para os amigos. Agora, o estranho é o o Dias Toffoli, né, agir como um protetor do Flávio Bolsonaro. A gente vai voltar ao tema, Léo, e eu vou te perguntar, será que está sob chantagem também? O que está acontecendo? Será que é o cabo, o soldado, o general que é assessor do Dias Toffoli? Bom, vamos lá. Antes, aqui, Oliveira dizendo, boa noite, Léo, vejo que a esquerda erra feio em não intensificar a narrativa de que o Brasil já se transformou numa ditadura. Isso é um fato, pois é assim que o mundo já enxerga o Brasil. Eu acho que é interessante esse ponto da ditadura, porque foi muito inteligente para quem conduziu esse estado de coisas a troca dos generais pelos juízes. Porque os generais, né, eles passam a imagem de violência. Os juízes, quando comandam o processo, eles passam a aparência de legalidade. Eles estão, afinal, aplicando a letra fria da lei. Será que a letra fria da lei foi aplicada em relação ao Lula e também em relação ao Queiroz, Léo? Será que a sociedade brasileira aceita ver o melhor presidente da história preso sem provas e o Fabrício Queiroz blindado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal? Bom, Léo, a gente sabe que a nossa bolha não concorda com isso, mas a sociedade tem aceito isso, infelizmente. Vamos concordar que a sociedade poderia estar muito mais empenhada em lutar contra isso, e não é o que a gente está vendo. A gente está vendo uma sociedade que se organiza em bolhas, essas bolhas lutando contra essas falcatruas que estão acontecendo, mas a sociedade como um todo, ela tem uma grande parte de fanáticos e uma grande parte de pessoas inertes à política, e por isso o que vai acontecendo é o que você disse, uma interpretação completamente diferente da lei para um lado e para o outro, e por outro lado uma percepção por parte da sociedade de que a justiça está sendo feita. Esse é o maior problema. Se a gente partisse logo para a ditadura, pelo menos essa casca de legalidade cairia, o que seria muito interessante, porque aí acabava a grande farsa. Mas não é o que eu acredito que vai acontecer, não. Léo, antes da gente encerrar, eu vou ler um comentário aqui da Almiri dizendo: numa das poucas vezes concordo inteiramente com o Estopa. Você lembra, Léo? Vamos falar um pouquinho da facada, suposta facada, né? O Bolsonaro se dizendo indignado, falando da facada do PSOL, dizendo que ele iria lutar até o fim para que o Adélio fosse punido, né? O caso do Adélio acaba de ser encerrado, Léo. Por quê? Ele foi declarado inimputável, quem poderia recorrer era o próprio Bolsonaro. E o Bolsonaro não recorreu, então Adélio daqui a pouco vai ser liberado, né? E pode chegar à conclusão de que, nesse caso, o crime compensou. Não o crime da facada, talvez o crime da fraude eleitoral, Léo. Você acredita nisso, que o Bolsonaro não vai recorrer? Adélio continua, então, se mantém inimputável e parece que a gente está chegando aí a um crime perfeito na história brasileira de uma eleição fraudada, roubada, né, por meio de uma suposta facada, Léo. Olha, Léo, esse crime não foi nada...
Esse crime não foi nada perfeito, esse crime foi um crime horroroso. Né? Até o fato de não ter nenhuma revolta do Bolsonaro, nenhuma tentativa do Bolsonaro de provar a ligação do Adélio com o PSOL, o Bolsonaro poderia estar pressionando para que o Adélio fosse interrogado, para realmente o Adélio falar que foi o Jean Willis que pagou ele para matar o Bolsonaro. Tudo enquanto é tipo de idiotice a gente já escutou a respeito desse caso, mas não foi perfeito não, Léo. Chegou o ponto que até os eleitores do Bolsonaro já sabem que foi armação, mas eles concordam. É o gol de mão aos 46 minutos do segundo tempo. O cara fala, olha, foi de mão, mas se não fosse o gol de mão, meu time ia perder. Então foi um gol de mão bem-vindo. O que acontece, infelizmente, é que nós estamos vivendo num Brasil da alienação, um Brasil da farsa. E tem dado certo, Léo. No início, eles foram fazendo pequenas tentativas para ver a reação do povo. E agora eles estão percebendo que o povo não reage mesmo, eles estão aumentando a dose da picaretagem. A picaretagem está ficando cada vez maior, porque eles estão percebendo que o povo não reage, o povo aceita. E o povo tem aceito. Tem sido dessa forma e pronto, não tem que reclamar. Então, qual que é a probabilidade da gente melhorar essa situação? Não tem. Eu volto a dizer, é só povo saber, é só crescendo nossa bolha para o povo entender o que está acontecendo. Porque fora disso, a gente não consegue, não. Lanja Maria dizendo que a facada nunca existiu, Silvana dizendo é hora de furar a bolha, não temos democracia há muito tempo, fora Bolsonaro, Lula livre já, né? Vamos lá, Rafael Castro dizendo, estamos todos, direita e esquerda, ferrados, sem justiça. E Rodrigo aqui falando do fato do Barroso ter oferecido um jantar para a Lava Jato, o mesmo Barroso que jogou a Constituição no lixo ao determinar que o Lula não poderia ser candidato. Vários candidatos já haviam concorrido mesmo condenados, mesmo estando presos, alguns se elegeram, mas o Barroso decidiu que não podia. Quem será que tomou essa decisão pelo Barroso? Não foi a Constituição brasileira. Será que foi, vamos dizer assim, o grande ente que está por trás dessa confusão toda, Léo? Porque há um comando, e esse comando, a meu ver, não vem do Brasil. Deixo para você fazer a sua derradeira reflexão antes da gente encerrar o Léo ao Quadrado de hoje. Olha, Léo, o comando que levou o ex-presidente Lula a ser inabilitado como candidato a presidente, eu até falo pior. O comando que tirou de mim o direito de votar no ex-presidente Lula na última eleição, o comando que tirou de você o direito de votar no ex-presidente Lula na última eleição, talvez tenha sido uma falta de união da esquerda, porque, olha, tinham várias teses que deveriam ter sido espalhadas na sociedade para causar realmente um levante popular contra a inabilitação do ex-presidente Lula. Eu acho que a esquerda comunicou muito mal. Essa coisa de falar que estão tirando do Lula o direito de ser candidato deveria ter sido substituída com estão tirando de você o direito de votar no ex-presidente Lula. Falar de uma possibilidade de tirar do povo o direito de votar num candidato por causa de uma lei da ficha limpa é uma coisa totalmente fora da Constituição. E eu lembro que muitas teses jurídicas que eu trouxe foram simplesmente ignoradas, porque a gente sabe que a esquerda não gosta de se unir em cima das mesmas teses, então tem sempre um puxando para um lado, um puxando para o outro puxando para o outro, e como estamos todos indo em direções diferentes, a tendência natural é que o grupo do Bolsonaro, que foi sempre na mesma direção, conseguisse objetivar, né, conseguisse chegar ao objetivo. Como que a gente permite que uma lei tire do povo o direito da única expressão direta de democracia que a gente tem? Será que faz sentido a gente falar de uma Constituição que começa falando que todo poder emana do povo e de uma hora para outra alguns juízes terem o direito de tirarem do povo o poder de votar em uma determinada pessoa? Então, só o fato da esquerda não ter se unido contra a possibilidade da inabilitação de um ex-presidente, porque juízes jamais poderiam tirar do povo o direito de escolher o presidente. A lei da ficha limpa para o presidente da República sempre foi uma das maiores aberrações jurídicas da história da justiça brasileira. Você não consegue encontrar, Léo, dentro do Brasil, uma lei que tenha uma parte mais fora da Constituição do que a lei da ficha limpa, porque, olha, se todo o poder emana do povo, a única expressão realmente do povo, a única coisa que a gente tem que realmente é expressão da manifestação do poder popular é a eleição para presidente, que nós tivemos pouquíssimos plebiscitos. Então, a única coisa que a gente realmente tem como expressão de
todo o eleitor, todo cidadão brasileiro, são as eleições para presidente, as eleições para governadores e prefeitos são eleições de minorias, as eleições para parlamentares são as minoritárias. A única coisa que a gente tem como expressão direta do voto popular é a eleição para presidente, e o povo desse tamanho aceitou o argumento de que uma lei poderia tirar o direito constitucional de decidir o próximo presidente. Então essa falta de união, essa falta de raciocínio, essa falta de união numa direção é que tirou da gente o direito de votar no ex-presidente Lula. Porque, olha, o inimigo sempre vai existir. A diferença é que o inimigo estava organizado. Nós nunca estivemos organizados. Então, por mais que eles fossem menores em termos de números, porque os trabalhadores, obviamente, estão em um número muito maior que os especuladores, apesar de que eles estivessem menores em termos de números, eles estavam mais organizados. Valeu, Léo. A Célia dizendo, acho que só um levante popular tomando o Ministério da Justiça poderá reverter esta situação. Deixa eu trazer aqui mais comentários. Regis dizendo, a sociedade não tem conhecimento dos fatos. Vamos pagar uma pesquisa para confirmar isso. E a Marília dizendo, melhorias, como por exemplo o de psicologia, que hoje luta para não voltar os manicômios, né? Então está dizendo que tem conselhos que são atuantes, como o Conselho de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia. Gente, eu queria agradecer a todos vocês. Daqui a pouco tem um Boa Noite 247. Quase 9.000 pessoas ao vivo, então vamos pedir aqui as inscrições no canal, tentar multiplicar o alcance, vamos dar os likes. Quem puder ser membro é do lado do botão inscreva-se, quem puder ser assinante, brasil247.com/apoio. Léo, muito obrigado a você. Amanhã nos revemos de novo. Não vou mais passar a bola para o Aquiles, não, Léo. Vou passar 3, 4 semanas aqui fazendo o programa todos os dias sem te abandonar. Bom, Léo, porque tem sido muito cruel. Não tem problema ter um outro programa com o Aquiles, mas o Léo ao quadrado é o Léo ao quadrado, aí. A gente pode fazer um Léo e Aquiles, Léo e Conde, mas o Léo ao quadrado é o Léo ao quadrado, aí. Valeu, Léo. Não é? Obrigadão. E eu volto às 10h30, pessoal. Muito obrigado. Até lá. Grande abraço para você. Valeu. Tchau, gente. Valeu. E eu queria agradecer vocês que estão acompanhando aqui pelo canal do Estopa e pelo canal Leonardo Estopa. Agradecer o carinho de coração. E não se esqueçam, a gente volta no ar às 10h30 da noite falando sobre as novas bombas também. Então, muito obrigado, pessoal, e até mais tarde.